Eu não quero falar mal de Maceió, não é nada disso, tá? Mas assim, existe duas Maceiós. A Maceió do turista, que você vai lá ficar 7 dias, 10 dias, 15 dias. Na praia, tem várias praias lindas, maravilhosas, as praias assim, você vê aquilo, parece um paraíso, uma coisa, aquelas, sabe? Pessoal bacana, recebe você bem. E tem o outro lado da Maceió, que é horror, né? Tem inclusive uma cidade lá, fantasma, chamada Pinheiro, que a Braskem, né, inclusive tem muitas, o pessoal pode ver aí na internet, né, que está sendo assolada, que está afundando a cidade de Alagoas. Mais de 40... Literalmente ou afundando? Afundando literalmente. Mais de 40... Os bairros. Mais de 40 mil pessoas já foram desocupadas lá, os locais lá. Entendeu? Seus imóveis, tudo mais. Está parecendo uma terra fantasma. O pessoal pode ver no YouTube aí. Alagoas se afundando totalmente. E nós ficamos ali no local onde estavam umas pessoas ali, né? E essas pessoas parece que elas estão assim zumbificadas, sabe? Parecendo que não está acontecendo nada, é festa o tempo todo. E a gente que é de São Paulo, a gente tem aquela coisa de correria, né? Uhum. Você já viu um lugar, né? Que abre o comércio 10 horas da manhã. E fecha às 5? Eu vi isso no Paraná, cara. É. Você já viu um cartório que fecha meio-dia para almoçar e abre às 2 horas? 2 horas, é. Lá no Paraná era assim. Né? Você já viu um lugar que as pessoas que falam que não tem violência, mas tem umas grades assim, em todo lugar de cerca elétrica, em todas as casas, e tudo fechado as casas, não tem violência? Não tem polícia nos bairros, tem lá Só na praia. Na praia tem bastante só polícia. Então você fica assim, e um monte de buraco, bom, deserto, eu não conheci toda a Maceió, mas onde a gente ficou... Alagado mesmo. Mas não ficou perto da sua família lá? Não. A nossa família, né, nos abandonou, né? Acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro, né? Quem é quem, né? E a gente ficou totalmente... Sabe uma coisa quando não é de Deus e você vai? É isso, né? Tem um pessoal aí de superchat aí? Tem sim. Andride, moleque doido, mandou um superchat. Boa noite a todos, boa noite. Antes do Andride, tem a primeira dama aqui, mandou o seguinte, delegada Luci. Boa noite, pessoal. Doutora Poliana e doutor Vlad cuidam de mim muito bem. Linda, linda. Aí o Andride mandou um superchat de 50. É isso aí, moleque doido. Apresentador, e o homem tá nas telinhas aí daqui a pouco. Boa noite, Fabi, D, Poliana, Vlad e o Will. E o Will Smith, aí de touca, que é isso, meu amor? Tô mais bonito que ele. Pelo amor de Deus. E o Smith de touca, grande abraço aí, meu achar a todos. É isso aí, abraço. Quero mandar um beijão aí pra doutora Luci, né? Um amor de pessoa, delegada de polícia, maravilhosa. A gente, é uma honra atendê-la, né? Uma honra atendê-la. E ao nosso amigo e companheiro também, Andrige, também. Os dois são um casal bonito. Pensa em duas pessoas boas. Pessoas boas, assim. Um casal bonito, né? Demais. São bonitos por fora e por dentro. Uma gracinha aqui, né? Uma gracinha. Então, aí assim... Um homem delicado. Eu não tenho palavras, né? Pessoas assim boníssimas, maravilhosas. Eu não tenho... Pessoas humanas. Não sei como falar, né? A gente está precisando o mundo está precisando de humanidade. Quando ele falou aí dos médicos e da polícia, né? Eu acho que o que falta é a humanidade. O que está faltando é a humanidade. Por quê? Porque Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Ensinou como é você ser 100% homem. Chorar com os que choram. Se tem alguém chorando, chore junto. Se alegrar quando alguém está alegre. Tem alguém feliz, se alegre com ele. Então, é isso que está faltando em todos os lugares, tanto na área da medicina como na área da polícia, em qualquer lugar. Onde você é ser humano, enxerga o outro como um ser humano igual a você, aí a coisa muda. E no meio dessa trajetória aí me surgiu uma dúvida aqui. Sim. No lugar do outro. Vocês falaram que ficaram lá quantos meses sem entrar? 4 meses. E como que paga as contas? Pois foi acabando o dinheiro. Nós fomos com uma quantia. Foi com a quantia a gente foi com uma quantia. Foi minando, né? A gente pagou caro o caminhão para ir para lá, né? E a gente ficou sem receber nada e a gente foi pagando contas e foi a reforma lá do salão e foi o aluguel que a gente teve que ter
os aluguéis assim para pagar, né? Rescindiu o contrato também? Rescindiu o contrato e tal. Mas a gente começou a ficar assolado ali, De todas as formas, e chegou um momento que a gente estava zerado, sem nada. Sem nada. Nossa. Sem nada. Absolutamente Sem nada. Sem Foi nada, acabando. nada. E aí eu cheguei para ela e falei assim... Desespero. Entrou desespero. E Entrou foi desespero. nessa hora... E Deus né? levantou pessoas. Porque só Não, ele não, tem mas esse conta poder. primeiro o que você fez. Você pegou... Não, eu cheguei Ela e ouviu... falei, Porque Deus, ela chegou lá em São Paulo, ela estava toda agoniada. Ai, não sei o quê. Pessoal, aqui eu não estou conseguindo fazer nada com esse pessoal. E a situação aqui em São Paulo e tal. Aí eu falei assim, e ela estava assim, uma neura, né? E tipo assim, tava com aquela neura de situação. Eu falei assim, não é por força nem por violência, e sim pelo Espírito de Deus que você vai vencer. Eu cheguei para ela, falei assim, e foi quando ela lembrou, né? Quando a gente chegou lá que nada dava certo, né? Eu fui falar com Deus. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Eu que subi, que o Senhor me pôs, hein? Tudo dava errado, o universo conspira. Não era para estar Não mesmo, hein, velho? Porque ele é criador do universo. Foi ele que criou. Ele cria. Ele tem o poder da criação. Então, tudo que ocorre é para a glória dele. Ainda que a gente não saiba, tudo existe para glorificar o nome dele. Até o ruim. No final vai ser bom. Aí começamos, Começamos um jejum. Mudar a né? situação. E a gente começou a clamar a Deus. E uma coisa foi muito importante para manter a nossa psique normal, porque é de você enlouquecer quando acaba todo o dinheiro e você não sabe se você vai ser despejado, se você vai... Porque, assim, as pessoas têm um intelecto muito ruim em Alagoas. Os parentes viraram as costas. E, assim, é difícil você explicar o que é a fisioterapia com exercício, porque o pessoal tem uma dificuldade de entender algumas coisas, viu? Não é a maioria, não. Sim. Mas, assim, por exemplo, a ortomolecular é uma medicina que é muito conhecida. Agora, aqui em São Paulo, o pessoal consegue compreender, você explica, a pessoa compreende, mas a gente teve muita dificuldade com isso. E não era também para ser. E Deus levantou pessoas para nos abençoar. Mas nós fizemos uma campanha de jejum e oração, né? A gente jejuou. Jejuou. E o que eu quero dizer é que, assim, sem a Bíblia todo dia, por isso que a palavra é Jesus e Jesus é a palavra, a psique não fica normal. Você não fica normal de psique. Nossa. Porque ela responde aos anseios da gente e ela equilibra você mentalmente e espiritualmente, porque a gente perde, senão você surta, você diz... Chegou um momento que a gente estava sem nada, e eu falei para ela assim, e agora, como é que a gente vai fazer? E a gente lia. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aí eu falei para ela, o que Deus vai fazer? Né? Vamos voltar. E aí nós lembramos de algumas pessoas, né? Porque eu falei, a gente primeiro precisa sair desse lugar, desse antro aqui da prostituição, aqui dessa rua aqui, para ir para um lugar, vamos dar chance para a gente ir para outro local, de repente é outro local, né? E eu ainda estava com o meu nome limpo, tudo mais, não tava restrição nenhuma. Dava para sujar. Não dava para sujar ainda e tal. E aí eu falei, mas como é que eu vou alugar outro lugar se eu estou sem dinheiro? Né? Como é que a gente vai sair para uma casa se a gente está sem dinheiro? Né? A gente ficou assim nessa situação. Aí foi quando a gente começou a fazer as ligações. Começamos a ligar para umas pessoas que eram nossos pacientes, né? Alguns pacientes, alguns amigos. E a gente falou assim, olha, tá assim a situação. Falou, qual que é o seu Pix, Vlad? Nossa. Quanto você precisa? Tem um aluguel lá. A gente tentou com tudo. Eu vou falar de números para vocês terem uma base da quantidade, né? Era aluguel de 2 aluguéis lá de R$4.000, a pessoa pegava e depositava. Os 2 aluguéis, dava R$4.000 para o depósito. E mais a casa lá, quanto é que é? Mais 3.000. A pessoa pegava e depositava. Entendeu? Começou nesse sentido. E aí nós fomos para os lugares, saímos de lá e fomos para o local. Não deu certo e não deu certo. Quando Deus fecha... Fecharam lá e foram tentar em Maceió mesmo? Outro lugar, outro espaço, lá em Maceió. O prostíbulo, né? Saímos. Porque achava que era o prostíbulo. Que estava barrando. Que era o prostíbulo que estava barrando. Mas não era só o prostíbulo, era a nossa situação mesmo, que Deus não queria que a gente ficasse lá. E aí a gente pegou e foi para lá. Aí eu falei para ela assim, agora que nós estamos aqui, que nós saímos de lá, Deus falou para 1 mês a gente ficar aqui, se não der certo a gente vai embora. Mas como ela chegou para mim, né? Conta aí com que você... Eu falei assim,
né? A gente já fez tanta coisa, estamos aqui. Aí a gente tem uma E conversa. ela tava ainda. Ele fala, eu também falo. A gente fala e a gente ouve, né? A sua consciência é o Espírito. E aí Deus falou para mim que Deus me deu Isaías 40, falou, leia Isaías 40 para voltar. Entendeu? Que Ele estaria com a gente, porque o Senhor estaria com a gente. Lá Isaías 40, Deus fala que Ele floresceria nos lugares secos. E no final Ele disse assim, ainda o velho, né? Porque nós não somos muito novinhos, né? Eu e ele, a gente já está cansado. A gente é tiozinho, já é tiozinho. Imagina, vida, né? É tiozinho. Ele disse que os jovens se cansam, mas os velhos, Ele dá asas e a gente voa como águia. Então, a gente, assim, Deus usou muitas pessoas. Eu quero aqui agradecer particularmente, não sei se posso. Eu acho que não, é muita gente. A gente vai começar. E depois Mas vai falar que. Pessoas de Deus esqueceu, mesmo. né? Esqueceu. Esqueceu. Vai estar no geralzão aí são pessoas quando deu um abençoadas. mês que eu não tinha o outro aluguel para pagar, que eu sabia que não ia pagar, eu falei com a corretora e falei assim, ó, nós vamos embora porque nós não temos dinheiro mês que vem para pagar. E não vamos ter. Como é que a gente faz? Quebra o contrato, não sei o quê, papapá. Aí eu usei um pouco da lei, né? Que eu podia quebrar o contrato porque eu sou de São Paulo e eu sou perito também aqui em São Paulo. Então eu tinha... Nem de perícia eu conseguiu trabalhar lá. Nem de perícia, mas como eu era perito aqui em São Paulo, nomeado em São Paulo, tem uma lei que fala assim, quando você é de outro lugar e você tem que trabalhar em outro lugar, a quebra do contrato, eles não vão... Entendeu? Conhecimento é tudo. E aí eu falei, fui indagar isso aí. Só que como nós iríamos vir embora? Como é que a gente ia embora? Como? Né? Cadê os amigos? Cadê as pessoas novamente? Aí eu fiz uma listagem lá, falei assim, eu conheço esse. O que vai acontecer? Aí eu liguei para uma pessoa, aí ela falou assim, tá bom, Vlad, eu quero vocês de volta aqui. O que vocês precisam? Eu falei assim, tem um caminhão, né? O caminhão, e quanto vai ficar o caminhão? 9 mil reais. Deus é bom. 9 mil. Pra trazer as coisas? Trazer as coisas, 9 mil. Nossa, calma aí, 9 mil reais é dinheiro demais, sobe pra quem tá zerado, velho. Então, ela pegou e falou assim, não, eu tenho a metade aqui, depois você vê o que você faz. E depositou 5 mil. O outro que pouco me conhecia, mas foi uma pessoa que... Irmão. Falei assim, a gente está passando necessidade aqui. A gente não sabia... A gente não sabia tanto amor de pessoas assim, sabe, gente? Eu posso falar. Não tem essa capacidade de Não amar tem essa capacidade. Quanto você precisa? maneira. Vlad, o que está acontecendo com você? Bem assim, o que está acontecendo? Desse jeito. Vocês até imaginam, né? O que está acontecendo? Tal. Aí, o que está acontecendo? Tô sim, né? Situação e tal. Dá o seu Pix aí. Aí, R$1.000, pá. Sabe assim? Compra uma passagem. Não, ainda não. Aí a gente conseguiu, né? Comer alguma coisa lá, fazer, né? Pelo menos refeição. Porque é uma refeição, tal. E aí a gente precisava de voltar a passagem. Aí foi outra luta. Nós pegamos o valor que a gente tinha, né? E a gente ofereceu pro cara do caminhão e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, a gente tem 5 mil. Mas é 9 mil. Eu falei, quando eu chegar em São Paulo, a gente conversa, meu amigo. Eu não tenho. Não tenho. Arruma mais 4. Né? Chegou, né? Assim, resumo da ópera, outra pessoa nos ajudou com a passagem do avião, né? Muito legal, a gente conseguiu voltar com a passagem, R$1.600. Só para ser sem nada, zerado no deserto, né? Eu quero deixar aqui claro que a Bíblia fala que que o irmão longe, o amigo perto, na hora da angústia, se torna irmão. E a gente descobriu que a gente tinha um monte de irmãos. Monte. E tinha alguns que são bem próximos, e vocês até conhecem, mas... Muitos conhecem. São irmãos mesmo. Assim, a capacidade de amar não é todo mundo que tem. Como certas pessoas. Tira uma roupa do corpo para te ajudar. São pessoas que amam com a intensidade do Evangelho, sem saber nem que é do Evangelho. Nem sabia, é verdade. Então, e aí
nós conseguimos retornar, né? Retornar. Quando chegou em São Paulo, né? A gente estava sem nada. Sem comida. Sem nada. A luz estava apagada, tinha que religar ela. O gás, né? Tudo mais. E eu liguei para a Eletropaulo, né? Aqui em São Paulo. E pedi para religar sem saber o que ia acontecer depois. O gás também, sem saber o que ia acontecer depois. Aí depois, a comida também a gente não sabia o que ia fazer. E o caminhão que ia chegar depois. Que o cara falou que ia chegar. E a parte dele. Que é a parte dele, né? Aí eu Esse, pode continuar. Aqui foi família, né? É. Cheguei aqui e encontrei minha família daqui. Não, mas conta o que aconteceu Filho, com irmã, o cara quando ele chegou O cara aqui. não queria descer os móveis da gente. Sem não pagar. Queria. Chegou o caminhão lá na porta e disse, não, tem o restante, eu não vou descer. Nem trouxe ajudante. Nem trouxe ajudante. Se não fosse uma irmã minha, a gente ia ficar sem os móveis. Entendeu? Então, quando a gente chegou, disponibilizou foi irmã, o foi resto. Filha, continuou o irmão ajudando, que se tornou irmão. E Deus tem, graças a Deus, restituído. É. Porque agora a gente está se levantando. Exatamente. É como se você saísse de um deserto. Ninguém sabe disso, né? Ninguém. Ó, Deserto. é o primeiro podcast que a gente está contando Exclusivo, isso para pai. você, exclusivo. Né? Show de E bola. assim, com capacidade de trabalho que a gente tem, né? Porque a gente trabalha. Nós temos pacientes que a gente está atendendo, a gente está voltando a atender, que são pessoas debilitadas que às vezes não conseguem ir para longe e tudo, mas assim, a gente tem capacidade para trabalhar, não é falta de não sei fazer. Sim. Entendeu? Bom, a clínica foi-se, né? A clínica foi-se, o apartamento estava lá, a gente com a geladeira vazia e tal. E eu falei, e agora? Cadê os pacientes de novo? A clínica já não tinha mais. Eu estava com os meus móveis da clínica em outro lugar, num box guardado. Certo. Sem nada. Aí eu cheguei no meio da rua assim, né? Cheguei no meio da rua e falei, aí fechei os olhos e falei, e agora? Como é que eu vou fazer para comer? Como a gente vai comer? Olha só a situação. Gente, eu não tenho vergonha de falar isso aí, porque é tudo para a glória de Deus, né? A gente fala que é para a glória de Deus. Parei no meio do caminho e fechei os olhos e falei assim, o que eu faço agora? Aí Deus falou assim para mim, quem não acredita em Deus, eu respeito, entre aspas, quem não acredita em Deus, mas Deus existe, né? Ele é soberano sobre o céu e sobre a terra, e sobre as nossas vidas Ele é Senhor. E aí eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Aí Ele falou assim, vai naquele mercadinho ali, fala que você não tem dinheiro, entendeu? Que você vai pagar depois. Eu falei, como assim? Tem que ter cunhão, hein? Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei ali parado e Deus falou, vai naquele mercadinho e tal, enfim. O mercadinho era um mercadinho que às vezes eu comprava alguma coisa lá. Obrigada. Só que, como a gente tinha condições de comprar no lugar maior, a gente ia no mercadão. Mas eu não sabia que eu ia comprar no mercadinho de novo. E pedi fiado, né? Cheguei lá, eu conhecia mais ou menos o dono, né? O dono e a dona, que a gente conversava lá. Nesse dia, o dono e a dona não estavam. Quem estava é um funcionário novo. Putz, nem conhecia vocês. Nem me conhecia. Aí eu falei assim, cadê o dono aqui? Aí ele falou assim, quem? O Antônio? É, o Antônio. Eu não lembrava direito quem é o nome. Eu não lembrava direito quem que era o Antônio, né? E a fulana de tal não está aqui também. Então, eu preciso comprar, eu sempre compro algumas coisas aqui, né? Certo. Sempre assim, compro de vez em quando, né? E eu precisava de umas coisas aí. E eu preciso comprar, mas eu não vou pagar agora, eu vou pagar depois. Aí ele falou assim, mas você costumava comprar aqui? Eu já comprei bastante aqui. Há muito tempo que eu não comprava, né? E ele falou assim, eu vou falar com a dona. Aí ele ligou para a dona, né? E o celular toda hora tocando. Eu falei assim, ai meu Deus. Já pensou se essa mulher pega e fala que não me conhece, que não lembra de mim, alguma coisa, eu passar um canal aqui agora? Aí não dá. Aí- Quer de calabresa? Pode ser de calabresa. Tá. Aí não tem tempo aqui para falar Pode ainda. ficar tranquilo, É. tá em casa. Aí ela pegou e falou, ele não conseguiu falar com ela, não conseguiu. Obrigado, gente. Nada.
não conseguiu falar com ela de jeito nenhum. E você na expectativa. E eu na né? expectativa. Eu vou comer, pá. Aí ele virou para mim e falou assim, bom, ela não tá, e enfim, eu não sei como é que eu posso fazer. Eu falei assim, ó, eu tenho um cheque aqui para uma semana. Uma semana, tal, que era o cheque que eu tinha, tal. Você aceita? Ele falou, tá bom, pega o que você precisar. Aí eu fiz as comprinhas lá do que precisava, tal, não sei o quê. Fiz as comprinhas, dei o cheque para ele para tantos dias, predatado. Ele não me conhecia, não sabia quem eu era. Não entrou em contato com a mulher porque não conseguiu. Enfim. Quando chegou na outra semana, que era para pagar, eu falei, e agora como é que eu vou pagar o cheque, né? Aí começou a surgir as pessoas que lembravam da gente, dos nossos pacientes. Fechou um pacote com a gente de acupuntura. Aí foram voltando pessoas assim, ai, Vlad, que bom que você voltou. E não sei o quê. Essa paciente que ajudou a gente com dinheiro para voltar do caminhão, voltou com ela novamente, e lá, e assim. Enfim,